Louvado e adorado seja o Senhor. É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento terá como tema o anticristo. Quem será o anticristo? Ele será um homem vil, um homem feroz de cara, filho de Belial, homem do pecado, filho da perdição. Ele será um descendente de Ismael e virá da religião islâmica, do islamismo, dos muçulmanos. Ele virá dos árabes. Árabes quer dizer uma mistura. São primordialmente os árabes filhos de Ismael. Louvado seja Deus. A religião islâmica iniciou por volta no início do século VII, no final do século VI, no início do século VII, em 612, quando Maomé começou a receber as suas visões satânicas, em 612. Maomé nasceu por volta do ano 570 e morreu no ano 632 do nosso calendário. Eu ouvi de um pregador, um excelente pregador das profecias, Natan Rufino, que depois você pode pesquisar na internet e ver os vídeos dele, que é muito interessante, que ele ouviu de um moço que se converteu ao evangelho. Ele era islâmico e se converteu ao evangelho do Senhor Jesus, e ele estava lendo nos originais da sua língua materna, lá em árabe, que onde está escrito lá 666, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, onde está escrito 666, na sua língua materna está escrito Bismillah, que quer dizer em nome de Alá. Então o anticristo virá em nome de Alá. Temos muitas evidências para entendermos que o anticristo virá em nome de Alá. Virá do islamismo. Louvado seja Deus. Então Maomé começou a receber as suas visões satânicas, no ano 612 do nosso calendário. Maomé começou a sua religião não sendo recebido pelaquela tribo onde ele morava, que ele queria ser aceito como profeta, e ele não foi recebido, e ele fugiu, mas depois voltou e matou toda aquela tribo, degolando-os em uma noite. Uma noite ele matou 700 homens degolados. Então a religião islâmica começou degolando. Louvado seja Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte, quero fazer somente uma ressalva. Nessa mensagem, queremos ler muitos textos da Bíblia para nós termos uma compreensão melhor, tá bom? Então, em Gálatas capítulo 4, versículo 30, diz assim, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é quando Deus estava falando, Paulo está falando disso, a respeito do que Deus falou para Abraão lá em Gênesis, quando Deus mandou que Abraão despedisse a escrava Agar e seu filho Ismael, porque o filho da escrava Agar, que é Ismael, não herdará com o filho da livre Isaque, que a livre é Sara, o filho da livre Isaque, e a livre é Sara, e Agar é a escrava. Então Ismael foi o primeiro filho de Abraão com a escrava, e Isaque veio depois com a sua legítima esposa Sara. O filho da escrava não herdará com o filho da livre. É o que diz a palavra de Deus, e Deus mandou Abraão despedir Agar e seu filho Ismael. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4 diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o afastamento, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Louvado seja Deus. Continuando o texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, 6 a 9, continuando sobre esse assunto, diz assim, e agora sabeis o que eu detém, para
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então aqui em 2 Tessalonicenses está falando da vinda do Senhor e está falando também da manifestação do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o afastamento e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui não tá escrito na Bíblia, João Ferreira de Almeida, afastamento, está escrito apostasia. Apostasia, ela é uma palavra do grego, que ela foi incorporada ao português. Ela não foi uma palavra traduzida do grego para o português, ela foi uma palavra transliterada, foi feita uma transliteração. Transliteração é pegar o valor daquela letra e pôr a letra correspondente àquela letra do grego, pôr no português, e ela ficou então apostasia. Mas a tradução correta de apisteme ou aposteme é afastamento. A tradução correta é afastamento, aqui está apostasia. Afastamento de quê? Paulo, quando enviou essa carta aos Tessalonicenses, ele estava havendo uma confusão no meio da igreja de Tessalônica, que eles estavam discutindo que Jesus já tinha vindo, já tinha acontecido o arrebatamento e eles tinham ficado. E Paulo então mandou essa carta para esclarecer a eles que não seria assim. Aqui no contexto desse capítulo está tratando de como será a vinda do Senhor, o arrebatamento e quando acontecerá. Para que aconteça o arrebatamento, primeiro tem que acontecer o afastamento. O afastamento de quem? Da igreja, do Espírito Santo através da igreja dessa terra. Assim como o Espírito Santo veio em Pentecoste, iniciou então a era da igreja na terra ou o tempo da graça, assim também o Espírito Santo retornará quando a igreja for arrebatada. E então vai ter manifestações do Espírito Santo, mas como no tempo do Velho Testamento. Então, primeiro tem que acontecer o afastamento, quer dizer, tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Se enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo não pode se manifestar. Porque há um que resiste. Aqui no versículo 2 Tessalonicenses, continuando esse texto, 2 Tessalonicenses 2, 6, diz assim, e agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. No 7 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A mesma palavra que foi usada lá em apostasia, aqui embaixo está escrito afastado ou afastamento. Então, primeiro tem que haver o afastamento do Espírito Santo através da igreja para que o anticristo se manifeste a essa terra. Antes do afastamento da igreja dessa terra, que é o evento que estamos esperando, o arrebatamento da igreja, antes de acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo não pode se manifestar. É o que diz todo o texto, todo o contexto deste capítulo, trata do afastamento da igreja dessa terra. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que detém o anticristo através da igreja nessa terra. Então, enquanto a igreja não for afastada, não for sacada, não for tirada desse contexto do mundo, o anticristo não poderá se manifestar.
O anticristo só vai se manifestar na ocasião própria. Mas para que ele se manifeste, a igreja tem que ser afastada dessa terra. Quer dizer, tem que ser arrebatada para que assim então aconteça a manifestação do anticristo nessa terra. Porque todo o contexto trata do arrebatamento da igreja. Aqui nesse texto, Paulo estava escrevendo para esclarecer para os tessalonicenses que primeiro tinha que acontecer o afastamento da igreja dessa terra, o arrebatamento da igreja, para depois, então, o anticristo se manifestar. Se você ainda está nessa terra, se você é a igreja fiel de Jesus e ainda está nessa terra, saiba, o anticristo não pode se manifestar. Nem aconteceu ainda o arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser o afastamento da igreja dessa terra. Louvado seja Deus. E então, depois do afastamento da igreja dessa terra, aqui no versículo 9 diz assim: ora, porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo vai se manifestar com prodígios de mentira. Vamos ver aqui, vamos fazer algumas leituras para nós entendermos ou identificarmos o anticristo. Perdão, quem será o anticristo? Vamos tentar identificar ele aqui. Com alguns estudos, nós vamos tentar identificar de onde ele virá. Vamos identificar o anticristo aqui. Na primeira carta de João, lá no capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, os muçulmanos, os islâmicos, a religião islâmica, o islamismo, eles negam Jesus. E eles negam o Pai, porque aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. O islamismo é uma religião que eles matam os judeus, chamam os judeus no seu livro, lá no Alcorão, eles chamam os judeus de porcos e de macacos. Então eles negam a Jesus. E diz que Deus não tem filho e que não há Espírito Santo, que é somente um único Deus. Então eles negam o Pai, negam o Filho, negam o Espírito Santo. Eles dizem que Jesus não morreu numa cruz, que Jesus foi levado ao céu vivo e que um sósia morreu no seu lugar, que Jesus não morreu numa cruz, quem morreu foi outra pessoa no lugar de Jesus. Então eles negam Jesus. Ele diz que que Jesus não é filho de Deus, Jesus foi apenas um profeta. E eles matam quem diz isso, que diz que Jesus é filho de Deus. Eles dizem que Deus é só um, não tem filho. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Jesus é filho de Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, e sabemos que Deus tem muitos filhos, os filhos que foram adotados por Jesus. Nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo, filhos de Deus por adoção. E eles dizem que Deus não tem filho, então é muita coisa que eles negam da palavra de Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Paulo falando aos Gálatas. Paulo, quando pregou essa palavra, ele pregou por volta do ano 60 ao ano 65 da nossa era. Paulo falando que se viesse um outro evangelho, ou mesmo que seja um anjo de Deus, um anjo do céu, vir pregar outro evangelho, além do que ele já tinha pregado, seja anátema.
Maranata, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, porque o evangelho é aquele que ele já tinha pregado, o evangelho de Jesus, da cruz. Louvado seja Deus. E sabemos que as revelações satânicas que Maomé recebeu, diz que por um anjo, diz que recebeu de um anjo, as suas revelações satânicas, foi no ano 612, muito depois do que Paulo já tinha pregado aqui nesse texto, que se alguém vir e pregar um outro evangelho, uma outra palavra, um outro ensinamento, que não seja aquele que nós já temos pregado, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema, seja desconsiderado, porque é coisa podre, coisa ruim, coisa maléfica, satânica. Então é isso que Paulo está dizendo, que de forma nenhuma nós podemos aceitar um outro evangelho. Preferimos morrer do que aceitar uma outra palavra além da que está contida na Bíblia Sagrada. Em Apocalipse, então sabemos aqui que as revelações de Maomé são satânicas e que não tem fundamento nenhum, fundamento bíblico nenhum, não tem fundamento nenhum nos ensinamentos de Maomé. Louvado seja Deus. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 24 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está mostrando aqui, identificando aqui de onde virá o anticristo. As almas dos que foram degolados. Olha, o islamismo, ele começou degolando. Maomé queria ser aceito como profeta pelaquela tribo onde ele vivia, não foi aceito, ele fugiu daquele local. E então voltou 2 anos depois e ele dizimou toda aquela tribo. Ele matou todos os homens daquela tribo. 700 homens, Maomé degolou com a sua mão em uma noite. Quando ele voltou para aquela tribo. Quer dizer, aquela tribo de judeus e de árabes que não aceitaram a sua palavra, ele matou a todos em uma noite, degolando. Qual é a seita na terra que degola pessoas? É o islamismo. Começou degolando, ao longo de toda a história permaneceu degolando e agora degolando muitos cristãos lá no Iraque, na Síria. Então é uma identificação do anticristo, a degola. Qual é a forma deles matar? Degolando. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que observas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A cidade de Pérgamo, aqui é Jesus escrevendo através de João, no capítulo 2, versículo 12 e 13, através de João, mandando uma carta para a igreja de Pérgamo e identificando aquele local, a cidade de Pérgamo, que sendo o local do trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade da Ásia Menor, hoje é a Turquia. Na Turquia está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Onde que Satanás habita na terra é lá em Pérgamo. Lá está o trono de Satanás em Pérgamo, na Turquia. Então lá no meio do islamismo, no seio do Islã, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2,
diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Nós vimos nas visões de Daniel, lá a identificação desses leões, desse urso, desse leopardo, todas aquelas nações islâmicas lá, do Irã, do Iraque, da Síria, aquela região toda que compunha a grande Babilônia, é identificado por esses animais, urso, leão, leopardo, então é identificado por esses animais. E onde está o trono de Satanás? Lá na Turquia. Ele deu à besta grande poder, o seu trono e grande poderio. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Onde está o trono de Satanás? Lá no meio do Islã, lá na Turquia. Louvado seja Deus. Lá na cidade de Pérgamo, identificado lá como a cidade de Pérgamo, a Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Gênesis capítulo 16, versículo 11 e 12. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. E ele será homem feroz de cara, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael, o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse que ela daria à luz um filho e chamarás o seu nome de Ismael. A escrava Agar teve um filho e o anjo pôs o nome dele de Ismael, e ele será um homem feroz de cara. Lá em Daniel fala que o anticristo será um homem feroz de cara. Aqui está dizendo, ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Sabemos que todas as nações islâmicas estão situadas de frente com Israel. Quem são os irmãos dos ismaelitas? São os judeus, os hebreus. Lá o país de Israel faz fronteira com aqueles países islâmicos que são irmão dele, que na verdade são irmãos porque é filho da escrava Agar. Os islâmicos têm ódio cruel de Israel porque Ismael foi mandado embora com a sua mãe e não recebeu herança de Abraão, porque eles querem a terra de Israel como herança, eles querem Jerusalém como herança, mas não tem promessa de herança para eles. A promessa é para os judeus, que são os filhos de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 patriarcas que nasceram de Jacó. Então, os filhos de Jacó, os filhos de Isaac é que tem herança. Os filhos de Ismael não têm herança. A herança é para Isaac. Louvado seja Deus. Então eles têm ódio cruel de Isaac, querem matar os descendentes de Isaac, que são os judeus, que são os hebreus, que são os filhos de Jacó. Então eles moram de frente aos seus irmãos. Quem são ferozes? Quem são os homens ferozes? São os islâmicos. Ali está a Síria de fronteira com Israel, está o Líbano, de fronteira com Israel, são islâmicos, está o Iraque, ali ao lado de Israel, está os palestinos, ali ao lado de Israel, fronteira com Israel, ali na faixa de Gaza. Então eles são todos islâmicos, moram de frente com seus irmãos. Filhos de Ismael, homem feroz de cara, e a mão de Ismael será contra todos, e a mão de todos contra ele. Então haverá uma grande guerra contra esse povo. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A santa cidade aqui é Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja Deus. Então aqui o anjo revelou para Daniel sobre as 70 semanas. Daniel estava orando para sair daquele cativeiro, pedindo a Deus, confessando o seu pecado e pedindo entendimento, porque o tempo ele entendia que já tinha passado 70 anos, ele tinha entendido pelos livros, o livro de Jeremias, entendeu pelo livro de Jeremias, que o cativeiro de Israel na Babilônia seria de 70 anos, então ele estava confessando o pecado dele e da sua nação e pedindo orientação e socorro de Deus para que Israel voltasse à sua terra, porque era a promessa de Deus que eles voltariam para a sua terra depois de 70 anos. Jeremias escreveu sobre isso. Então, ele entendeu e estava pedindo mais entendimento, esclarecimento sobre os 70 anos de cativeiro, como é que faria para eles voltar a Jerusalém. Então, quando ele estava orando a Deus, então saiu a ordem de Deus para revelar a Daniel mais 70 semanas. Ele estava entendendo sobre 70 anos e veio mais uma profecia, mais uma revelação para ele sobre 70 setes ou 70 semanas, que quer dizer 490 anos. Então, o anjo falou lá para Daniel sobre as 70 semanas, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vem mais outra revelação, e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? É os judeus, é os hebreus. E qual é a santa cidade? É Jerusalém. Louvado seja Deus. E ele disse aqui que então essas 70 semanas estava dividida em 3 períodos ou 3 fases para ela se concluir. O primeiro período seria de 7 semanas, 49 anos. O segundo período de 62 semanas, 434 anos. E o último período de uma semana, que são 7 anos. Então a somatória dos 3 períodos são 490 anos. Perdão. 490 anos. Então, no primeiro período das 7 semanas, que dão 49 anos, foi construída Jerusalém, os muros e o templo. Quando que começou a contagem? A partir do decreto dado por Artaxerxes para construir os muros, a cidade e o templo, e continuar a reedificação do templo, que Zorobabel já tinha ido e começado a construção do templo. Então, foram 3 vezes que os judeus foram em grande número. Foram mais Zorobabel, depois foi mais Neemias, e tinha ido com Esdras. Então, foi em três etapas também os judeus subiram de Babilônia para Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, quando Artaxerxes deu o decreto para edificar os muros, a cidade e continuar a reedificação do templo, então dali em diante começou a contagem. Então passou 49 anos até eles findarem essa construção dos muros, da cidade e do templo. E depois então começaria a contagem do segundo período, que foi o período até vir Jesus, o Messias, o príncipe, o ungido, o Cristo.
Então passou aí o segundo período, até quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e que ele profetizou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aos que te são enviados. Quantas vezes eu quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste? Eis aí, a vossa casa ficará deserta, porque não reconheceste este teu dia. Então Jesus chorou sobre Jerusalém e profetizou que seria destruída. O povo de um príncipe que viria e destruiria a cidade. Aqui quem foi o povo de um príncipe? Entre parênteses, foi os romanos, porque foi comandado aquele exército foi comandado por Tito, que era um comandante, era um general romano. Mas nós vamos ver que o povo de um príncipe não eram romanos, porque os romanos, eles dominaram muitos povos, muitas nações, o seu império ficou muito grande. Então eles usavam soldados para serviços, para trabalho do império que não fosse tão importante, e usavam soldados das províncias, que foi conquistado por Roma. Vamos continuar lendo aqui. Louvado seja Deus. Então, vamos continuar dando a instrução sobre aqui. Então passou-se o primeiro período até a construção do templo e a edificação dos muros e a cidade, 49 anos, primeiro período, 7 semanas, 49 anos. Depois até o Cristo, quando ele entrou montado, que eu citei o texto que ele profetizou. Então passou-se mais o segundo período, 62 semanas, 434 anos. Aí abriu-se o parênteses para a igreja, estamos dentro do parêntese. Dentro desse parênteses do tempo da graça. Aí veio o tempo da graça para a igreja, estamos dentro dele, e vai se fechar quando a igreja for arrebatada. Louvado seja Deus, então virá o assolador. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aí vai vir a grande tribulação, que é o último período, quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, então inaugurará o tempo da grande tribulação, a última semana de Daniel. Então iniciará a última semana de Daniel, o tempo da grande tribulação. E então fechará a porta da graça. Louvado seja Deus. E então a igreja entrará nos 7 anos da boda do Cordeiro lá no céu, e a terra aqui na grande tribulação, nos 7 anos de grande tribulação nessa terra, sendo governado pelo anticristo, que é um islâmico. Louvado seja Deus. Apocalipse, eu entendo que é um islâmico. Você pode entender de outra forma, mas observe bem as características. Eles matam, eles negam Cristo. Os católicos têm muita heresia, mas até hoje nenhum sacerdote ou papa negou que Jesus não é o Filho de Deus. E os islâmicos, ele nega. Então é uma das identificações, negar que Cristo é o Filho de Deus. Então é uma das identificações do anticristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 e 9 diz assim: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está montada a mulher. Louvado seja Deus. São 7 colinas sobre as quais está montada a mulher. Então, por causa desse texto, 7 cabeças são 7 montes ou 7 colinas. Nós sabemos que Roma está situada entre 7 montes. Mas não só é Roma que está situada entre 7 montes. Perdão. Também tem
outras cidades que está situado sobre 7 montes. Louvado seja Deus. Então, por causa desse texto e por causa do povo de um príncipe que Daniel falou, então muitos entendem que seria Roma. Mas na verdade não será Roma. Porque o povo de um príncipe, nós vamos ver aqui agora. O povo de um príncipe não foram os romanos. Eles eram de etnias árabes. Todas as legiões que Tito utilizou para destruir Jerusalém no ano 70 da nossa era foram árabes. E a cidade também que está situada entre 7 colinas, lá dos árabes, é Constantinopla, que hoje é Istambul. Istambul cresceu demais, saiu fora dos seus muros e saiu fora dos montes. Os montes estão dentro da cidade hoje. Mas a cidade de Istambul é conhecida como a cidade das 7 colinas. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos dissecar as legiões romanas que destruíram Jerusalém. Vamos mostrar para você. O povo de um príncipe que virá e destruirá a cidade e o santuário, não foi os romanos, porque as legiões que invadiram Jerusalém eram todas árabes, de etnias árabes, era povo árabe, descendentes de Ismael. As 6 legiões romanas, vamos ver aqui. A 5ª legião da Macedônia, Judéia ou Moésia. A 10ª legião da Fretense, Síria. A 15ª legião da Apolinares, Síria. A 12ª legião de Fulminata, Ásia Menor, Síria. A 17ª legião do Egito. A 3ª legião da a 3ª legião da Gálica, Síria. Todas essas legiões seriam constituídas, na sua maioria, de soldados orientais, árabes, sírios, egípcios. Mesmo a legião da Macedônia, possivelmente estando em Moésia ou na Sérvia e Bulgária, também teriam sido constituídas, na sua maioria, de soldados orientais, árabes. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. 7 colinas de Istambul ou Constantinopla. Constantinopla foi sede de Roma no tempo de Constantino. Louvado seja Deus. Constantino, ele fundou essa cidade no ano 330. No dia 11 de maio de 330, Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul. Louvado seja Deus. As 7 colinas de Istambul, vamos ver aqui as 7 colinas, uns nomes assim meio estranhos, mas vamos tentar mostrar para você aqui. Essas pesquisas das legiões romanas que invadiram Jerusalém, você pode pesquisar aí no dicionário Wikipedia, você vai achar. Na internet você vai achar todas essas informações. Sobre as 7 colinas de Istambul também você pode pesquisar na internet que você vai achar. A cidade das 7 colinas, Istambul. A primeira colina sobre a qual a antiga cidade de Bizâncio foi fundada começa a partir do porto Seralígio e se estende por toda a área que contém a Sofia, a Mesquita Azul. Então, a primeira colina está a Mesquita Azul. A segunda colina está a Mesquita de Nuru Osmania. A terceira colina é ocupada pelos edifícios principais da Universidade de Istambul, que hoje é a Mesquita de Bayezid II. A quarta colina sobre a qual fica a Igreja dos Santos Apóstolos e posteriormente a Mesquita de Fait. De Fait, isso mesmo. A quinta colina encontramos a Mesquita de Sultão Selim. A sexta colina estão os distritos de Ediknekap. É nome estranho, não consigo ler. A sétima colina, conhecida na época bizantina como Xeralopos, em grego.
colina seca. Então são 7 colinas ou 7 montes. Istambul é a cidade das 7 colinas, que antigamente era Constantinopla e hoje passou a ser Istambul. Istambul cresceu demais e essas colinas ficaram dentro da cidade. Então a cidade de Constantinopla ela foi fundada no dia 11 de maio de 330 do nosso calendário pelo imperador Constantino. Ela passou a ser capital do Império Romano. Louvado seja Deus. Então, para acontecer o governo do anticristo na terra, tem que a igreja ser afastada primeiro dessa terra. Afastamento. E a palavra dada lá para apostasia, apisteme, vem do verbo apisteme, que é afastamento. E a apostasia, ela foi transliterada, ela não foi traduzida. Então, lá onde está a apostasia, na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a palavra certa lá é afastamento. Está falando do afastamento da igreja dessa terra. Então, nós vimos as identificações aqui da cidade das 7 colinas, é Istambul. Nós vimos aqui que a forma de matar dos islâmicos é a degola. Começou degolando e permanece degolando. E virá em nome de Alá. O anticristo virá em nome de Alá. A religião do islamismo, ela não é só uma religião, ela é uma religião com a forma de governo. Aonde eles entram, que eles conquistam aquela população, eles impõem a forma de governo que é a Sharia. Então, é um sistema, é o sistema babilônico. O sistema babilônico é o islamismo. Porque a Babilônia não é somente uma cidade, é uma ideia, é um sistema. E eles têm o sistema de governo próprio. Além de ser a religião, é um sistema de governo próprio que é governado pela lei islâmica, a Sharia. Então, em um califado que manda é a Sharia, em um país que é islâmico, que manda é a Sharia, é as leis islâmicas do Alcorão. Então, eles têm o seu sistema de governo próprio. Então, eles querem implantar o sistema de governo próprio no mundo inteiro. Então, de onde virá o anticristo? Virá do Islã. Nós vimos as identificações aqui através da degola, vimos a identificação aqui através da cidade das 7 colinas, vimos a identificação através através lá das tropas, das legiões romanas, que romanas, entre parênteses, não eram romanos, eram todos árabes ismaelitas, dos filhos de Ismael, e nós vamos ver também pela bandeira os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são 4 cores. Os cavalos estão representados por 4 cores. É branco, vermelho, preto e amarelo. Meio amarelo, aquele onde está amarelo, a palavra certa traduzida do grego para o português, a palavra certa você pode corrigir na sua Bíblia. A tradução de João Ferreira de Almeida não está correta. A palavra certa é chloros em grego, que quer dizer verde. Você pode pesquisar no dicionário Strong. O dicionário Strong é um dos dicionários mais respeitados que é utilizado pelas pessoas, os pregadores, as pessoas de nome usa esse dicionário Strong. E lá onde está escrito, lá no 4º cavalo, que está escrito amarelo, a palavra certa é verde. Então é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo verde. Louvado seja Deus. A palavra traduzida ali é chloros. E chloros é verde. Greenish, no inglês está greenish, que é verde, esverdeado. Louvado seja Deus. E esses cavalos têm representações das bandeiras. Quais são as bandeiras dos países que representam esses cavalos, as cores desses cavalos? Branco, vermelho, preto e verde. O Iraque, a sua bandeira é branca, preta, vermelha e verde. A Síria, branco, vermelho, preto e verde. O Afeganistão, branco,
vermelho, preto e verde. A Líbia, branco, vermelho, preto e verde. Emirados Árabes, branco, vermelho, preto e verde. O Sudão, branco, vermelho, preto e verde. Palestina, que briga tanto com Israel lá, querendo Jerusalém. Por que eles querem Jerusalém? Porque é a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei, que Jesus reinará de Jerusalém. E se eles tomar Jerusalém, então a palavra de Deus não é verdade, passa a ser mentira. Se eles tomar Jerusalém, então, como Jerusalém é uma cidade indivisível, como Jesus vai reinar de lá se o Islã está comandando, governando Jerusalém? Não, Jerusalém é indivisível, nunca iremos permitir. A palavra de Deus é verdade e Jerusalém é uma cidade indivisível. Então, os palestinos, qual é a bandeira dos palestinos? Olhe lá, Palestina, branco, vermelho, preto e verde. Qual é a bandeira da Jordânia? Branco, vermelho, preto e verde. Então nós vimos aqui, esses países são todos árabes, constituídos por islâmicos. Árabes, islâmicos, islamismo, o Islã impera nessas nações. E as bandeiras dele representam as cores do cavalo. Eles que vão desencadear a tribulação desses cavalos sobre a terra. O branco saiu com um arco, vencendo e para vencer. Mas a palavra de Deus não diz que eles venceram, eles saiu vencendo. O islamismo hoje é 1,5 bilhão de habitantes. Eles querem governar o mundo. É o que eles falam. Eles dizem que vão governar o mundo. E não está longe disso acontecer, não. Já tem muitos países aí que o islamismo já tem os seus... Até lá na Inglaterra, o Islã já tem corte Islã, o cara ele entra numa área lá, se ele cometer qualquer coisa lá, ele é julgado pela lei islâmica, até ali na Inglaterra. Então, o islamismo está tomando conta do mundo, tem muito islâmico aqui nos Estados Unidos também. Então nós vimos aqui pelas identificações dos cavalos, identificações das legiões que invadiram Jerusalém, identificação da cidade das 7 colinas. Nós vimos aqui então que o anticristo virá do islamismo sem sombra de dúvida. Você pode pesquisar na sua Bíblia que depois do arrebatamento da igreja, o islamismo tomará conta dessa terra. E se eu fosse você, eu fazia todo o esforço possível para pegar o primeiro bonde para o céu, não perder o arrebatamento, porque não fique aqui para conferir quem será o anticristo. O anticristo virá do islamismo. Então pegue o primeiro trem para o céu, o arrebatamento da igreja que acontecerá antes do governo do anticristo. Que Deus nos ampare e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com essa palavra e entenda a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.